Se eu soltar esse lápis, o que vai acontecer? 3 segundos para você responder. 1, 2, 3. Provavelmente você acertou, mas a questão é que até o momento que eu soltei o lápis e ele caiu, não se podia afirmar com certeza que o lápis iria cair. E a gente vai entender hoje, a partir do pensamento de Hume, o que isso quer dizer. David Hume viveu entre o período de 1711 e 1776, ou seja, no século XVIII. Ele nasceu em Edimburgo. Hume se apaixona pela filosofia desde novo e vai contra as orientações dos seus familiares, dos seus pais, que queriam que ele estudasse direito. Então Hume acaba estudando filosofia desde novo e aos 18 anos ele já tem uma intuição do que seria a sua obra-prima, que seria uma nova cena de pensamento. Então, a filosofia dele se desenvolve a partir de um ramo da filosofia conhecido como epistemologia. Então, Hume tenta compreender a natureza do homem a partir de uma teoria do conhecimento, de uma filosofia do conhecimento. E ele escreve isso no Tratado sobre a Natureza Humana, sua obra-prima. A pergunta que você precisa fazer ao começar a estudar Hume é como o ser humano conhece, como se dá o conhecimento. Para Hume, o ser humano possui uma mente e todo o conteúdo que existe na mente do ser humano é chamado de percepção. Ouça bem, a percepção é dividida para Hume em duas grandes categorias, que ele chama de impressão e de ideias. As impressões também podem ser subdivididas em simples e complexas, e as ideias também. A impressão é a força e a vivacidade com que algumas sensações se apresentam à percepção e, consequentemente, à mente. O que isso quer dizer? A nossa capacidade de sentir, os nossos sentimentos, é o que Hume chama de impressão. Então, quando você sente uma brisa, quando você sente o calor do sol, quando você sente o frio, quando você sente uma dor, você está tendo uma impressão. E essa impressão faz parte do conteúdo da sua mente. O que é uma ideia? Uma ideia é uma ordem e uma sucessão temporal com que a impressão se apresenta na mente do ser humano. Isso quer dizer que as ideias são imagens das impressões que a gente tem ao longo do tempo. Então, ter ideias significa pensar, e pensar significa lembrar daquelas impressões de uma maneira mais fraca ao longo do tempo. A teoria do conhecimento de Hume, a filosofia do conhecimento de Hume, é uma filosofia empirista. Você vê aqui que as ideias dependem necessariamente da existência das impressões, da sensibilidade e de sentirmos, de experienciarmos o mundo. Sem a experiência do mundo, o ser humano não pode ter ideias, já que necessariamente as ideias. Se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar o desenvolvimento dessa playlist e para se preparar melhor para o Enem, que já é em janeiro, e assim você sair bem na prova de filosofia. Então se inscreve aí. Nascem a partir das impressões. Com essa argumentação e com essa interpretação do conhecimento, Hume ataca diretamente aquela tese defendida das ideias inatas. Por exemplo, lembre do pensamento de René Descartes, no qual afirmava que o homem já nascia com certas ideias. Para Hume, o homem só tem ideias depois que passa por experiências. O que é uma impressão simples? Ora, uma impressão simples, por exemplo, é o contato com uma cor, o vermelho, o verde, o amarelo. E uma impressão complexa é um conjunto de informações que constituem um único objeto. Por exemplo, ao termos contato com uma maçã, temos uma impressão complexa, porque aquela maçã traz consigo um conjunto de informações e de experiências diferentes que a gente pode ter com ela. Como as ideias dependem necessariamente das impressões para nascer, ou seja, as ideias são cópias das impressões que se apresentam com o passar do tempo, também a gente tem ideias simples e ideias complexas. Ao termos uma impressão simples, temos uma ideia simples. Ao termos uma impressão complexa, temos ideias
complexas. Então, o que é uma ideia complexa? A ideia complexa, como eu já disse, pode ser uma cópia das impressões complexas, mas também pode ser uma organização diferente que existe entre várias ideias simples. E aí a gente precisa de duas outras categorias para que as ideias complexas possam acontecer. É a memória e a imaginação, que ajuda a transpor essas impressões e compor elas de várias maneiras distintas para que se possa criar essas ideias complexas. Mas a questão é, se a gente sabe que as ideias complexas é essa reorganização das ideias simples com a ajuda da memória e da imaginação, Rio me pergunta como é que se dá a associação entre essas ideias simples que são distintas entre si. Mas essa união se dá através de três características importantes, que é através da semelhança, da continuidade no espaço e no tempo e da ideia de causa e efeito. Ao vermos uma foto, termos a impressão da foto, a gente tem a ideia simples dessa foto. Porém, a gente começa também a pensar na pessoa que está naquela foto, ou no objeto, ou paisagem. E assim por diante, a gente começa a pensar em coisas semelhantes a partir daquela foto inicial. Por exemplo, se a gente olhar para essa foto aqui da minha parede e ver essa caveira, a gente consegue pensar em outras coisas que são semelhantes a isso. A gente pensa em morte a partir dessa foto. Então, essa é a característica da semelhança que faz com que as ideias simples se associem. Qual é a próxima? É a continuidade no espaço e no tempo. E como o Hume explica isso? Também muito simples, você pode entender. É a passagem de uma ideia a outra através de uma ligação, que pode ser de espaço e de tempo. Por exemplo, você está na sala da sua casa. De repente você está conversando com alguém da sua família e vocês começam a comparar modelos de salas. Então você pensa na sala da sua casa e a partir disso você pensa na sala da sua mãe, na sala do seu vizinho, na sala de estar de um conhecido seu da escola, de onde quer que seja. Então, uma ideia passou a outra a partir da noção de espaço. E como isso pode acontecer a partir do tempo? Você está de frente para um navio e ele começa a recolher a âncora. Então você logo tem a ideia de que aquele navio vai partir do porto, ou seja, uma associação de ideia através da percepção do tempo. Então essa é outra maneira pela qual as ideias se associam. E a terceira característica é através de causa e efeito. Ao termos a experiência de alguma coisa, a gente procura pela causa daquilo que a gente está vendo. Ou seja, ao termos contato com um efeito, procuramos a sua causa e vice-versa. Por exemplo, se a gente vê uma fogueira, a gente tem a ideia de calor, a gente tem a ideia de fumaça. E de maneira contrária, se a gente vê fumaça, a gente pensa que tem um fogo por ali por perto acontecendo. Agora vamos aqui pensar em como as ideias complexas que eu já expliquei anteriormente se associam. As impressões, que são determinadas quantitativa e qualitativamente, são a origem das ideias simples, que são cópias, como eu já disse. Isso quer dizer que as ideias simples também são determinadas, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Isso implica que as ideias só diferem entre si a partir da vivacidade e da força das impressões de que são cópia. Portanto, as ideias são individuais e particulares. Isso quer dizer que você tem certas impressões sobre um objeto e que eu também tenho, mas a sua impressão pode ser diferente da minha, porque a sua impressão pode ser muito mais vívida, muito mais forte do que a minha. E vice-versa, eu posso ter uma impressão muito mais forte, por exemplo, se eu fosse alguém que nunca tivesse visto o mar e tivesse vindo agora para Recife e ver esse mar exuberante que a gente tem. A minha impressão do mar seria muito mais forte do que a sua e assim nós teríamos ideias diferentes sobre o mesmo objeto.
Então a grande questão é se as ideias são individuais, se as ideias são particulares, como é possível uma ideia particular ser usada como uma ideia geral? O que quero dizer? Como é possível uma palavra significar muitas outras coisas além dela? Como uma palavra simples pode significar um conceito, que é algo que abrange muito mais coisas do que aquela palavra sozinha compõe. Primeiro é necessário que haja a semelhança entre essas ideias para que elas possam se associar. Depois da associação, é preciso deixar de lado essa diferença quantitativa e qualitativa das ideias. E assim, finalmente, se adquire o que Hume chama de hábito.